Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas voltando então ao nosso capítulo 4 de Gálatas, no versículo 6, Deus nos dá então esse privilégio de podermos chamar a Deus de Pai. E no versículo 7, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Isso aqui é muito interessante. Eu tive um pintacilgo. Eu ganhei. Eu nunca gostei de passarinho preso, né? Mas teve um pintor que foi pintar. Eu tinha acho que 8, 9 anos de idade. Um pintor foi pintar a casa lá que eu morava com meus pais. E ele me deu uma gaiola com um pintacilgo, que era tratado só a fubá, tinha que dar fubá para o pintacilgo, mas aí eu comecei a dar alpice também. Ele dava só fubá porque o alpice para ele saía caro. Então ele me deu esse pintacilgo, mas era bonitinho, cantava que era uma maravilha, mas era um pintacilgo de gaiola, que acho que nasceu em viveiro. E eu tentei soltar esse pintacilgo. Não soltava. Eu abria a gaiolinha dele, pegava o pintacilgo, jogava para cima, ele saía voando, voando, voando. Quando chegava a noite, eu ia olhar, ele estava dormindo em cima da gaiola. Em cima da gaiola. Aí um belo dia eu coloquei um alçapão e pegou uma fêmea de pintacilgo. E eu peguei, pus ela dentro da gaiola junto com o pintacilgo, né? Vamos ver se dá clima aqui os dois, né? E ficaram uns dias lá os dois na gaiola. Daí um belo dia eu decidi soltar os dois. Sumiu. Os dois foram embora. Aí ele tinha uma companheira. Mas enquanto ele não tinha, ele estava preso, mesmo do lado de fora da gaiola. Ele se recusava a sair de cima da gaiola e dormia em cima da gaiola. Estava arriscado o gato comer o meu pintacilgo, porque a gaiola ficava na parede da casa do lado de fora, né? Dava arriscado ele virar McDonald's de gato. Essa história do pintacilgo, eu escrevi ela para um folheto. Tem um folheto na Verdades Vivas que chama-se Verdadeiramente Livre. E colocaram uma capa agora que tem um papagaio na capa, não tem nada a ver a foto da capa, né? Mas de qualquer maneira, é porque fizeram uma edição colorida dele. Antigamente era em preto e branco. Mas eu, quando escrevi, eu tive que mudar a história e coloquei que era uma fêmea que estava na gaiola e que daí veio o pintacilgo macho, que se apaixonou por ela e ela acabou indo embora com ele, né? Para ficar mais condizente com a obra de Cristo. Mas vocês encontram no site da Verdades Vivas, tem lá, na parte de folhetos evangelísticos, tem lá Verdadeiramente Livre. É a história desse pintacilgo. Mas eu nunca gostei de passarinho preso, não. Eu ganhava, às vezes eu pedia para amigos assim, se tinha um passarinho, só para soltar depois. Então, quando uma pessoa quer continuar a guardar a lei, ele é o pintacilgo dormindo em cima da gaiola. A gaiola está aberta já. Já foi liberto. Fomos remidos, ou seja, comprados para fora da lei. Fomos libertados da lei. E você quer continuar? E ele fala aqui, né? Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, herdeiro de Deus por Cristo. Você já pensou no tamanho dessa afirmação? Sabe a quem pertence todas as coisas? Ao Filho. Ao Filho. E sendo filho, nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Pega aquelas fotos de galáxias que às vezes você encontra na internet, né? Esses telescópios modernos, porque até poucos anos atrás ninguém sabia o que tinha mais para frente. Porque conseguiam ver os planetas aqui
aqui do sistema solar, e algumas estrelinhas, né? Vinham as estrelinhas, estrelinha, estrelinha. Aí foi descobrir que muitas daquelas estrelinhas que dava para ver a olho nu, então nos telescópios mais antigos, não eram estrelas. Eram clusters de sóis, eram aglomerados de sóis, eram galáxias inteiras, com bilhões de estrelas e planetas e tudo mais. Só foi descoberto isso depois que criaram telescópios mais potentes. Antes disso, ninguém sabia a imensidão do universo. E nós somos co-herdeiros. Isso tudo pertence, tudo foi criado pelo Filho e para o Filho. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E nós somos feitos co-herdeiros de Cristo agora. Agora você quer levar uma vidinha miserável de pintacilgo dentro da gaiola? Faça-me o favor. E no versículo 8, mas quando não conhecieis a Deus e servíeis aos que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, Paulo fala. Como que Paulo era? Paulo era um judeu, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, irrepreensível na lei, mas ele largou tudo por Cristo, que era muito melhor. Era muito mais sublime, muito maior. Sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizesse. Então, quando eu vejo algum cristão vir me falar de lei, hoje mesmo, o que foi que um perguntou? Eu posso beber, acho que ele perguntou se ele podia beber vinho, né? Eu respondi, falei assim, olha, até 5 litros. Mas essa história de vinho é só no Ocidente que aconteceu isso, viu? De transformarem o vinho em pecado, porque na Europa não tem isso, não. Os cristãos que moram na Europa não tem isso, porque na Europa todo mundo toma vinho. É uma bebida que sempre, em todas as épocas, né? Mas quando veio a colonização, principalmente dos Estados Unidos, os primeiros protestantes que vieram para os Estados Unidos vieram com essas ideias de legalismo e tal, e que não podia beber vinho. E aí isso, como no Brasil também os missionários que vinham dos Estados Unidos eram missionários batistas ou presbiterianos e metodistas, tal, eles traziam também essa mesma ideia. Mas não tem, biblicamente falando, é pecado embriagar-se, mas não beber vinho. Porque senão como é que o senhor ia transformar água em vinho numa festa de casamento, né? Como é que ele ia fazer isso? Ele estaria promovendo, então, o alcoolismo numa festa de casamento? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E nem é suco de uva também, quando alguns falam assim, não, mas ele transformou água em suco de uva. Ah, tá. Você foi num casamento e acabou o vinho, serviram o suco de uva, você ficou tão alegre, né? Foi tão feliz o casamento. Bobagem, é porque é o legalismo, né, que vem com essas histórias. Eu sou neto de italianos, né? Meu pai, eu cresci com um garrafão de vinho do lado da mesa. Meu pai tomava vinho todas as refeições e desde criança eu tomava também com ele, não o vinho puro, mas o vinho com água e açúcar. Tomava sangria, né? Mas se você vai para a Itália, por exemplo, existe um tipo de vinho fraco lá, de baixo grau de álcool, que crianças levam na lancheira da escola. Levam na lancheira, porque lá é totalmente normal. Tinha um irmão até, que já está com o Senhor, o Granite, que ele morava lá na Calábria, né? A família dele ainda mora lá, congrega o nome do Senhor, lá no sul da Itália. Ele comprava uva e ele fazia o vinho no apartamento. Ele morava no apartamento e fazia o vinho no apartamento dele. Então, essa é uma invenção justamente dessa descendência de protestantes americanos que trouxeram isso para cá. Mas se você vai nos países europeus, os cristãos tomam vinho. O pecado é embriaguez, é beber demais e perder o controle. Isso é pecado.
Isso é pecado. Agora veja que também é pecado glutonaria, comer demais. Né? Como alguém disse uma frase, os crentes não bebem, mas come que é uma bênção. O cara faz um prato assim que parece uma montanha de comida. Comer demais é pecado, é glutonaria. Beber demais é pecado, é alcoolismo. Agora, tomar o vinho, como é que nós vamos lembrar do Senhor na sua morte? Não é? Como é que o Senhor iria transformar água em vinho? Não faz sentido nenhum. Alguns falam, não, mas era vinho sem álcool. Amigo, você não consegue produzir vinho sem álcool se não tiver geladeira ou não tiver pasteurização. E o vinho sem álcool que vem no supermercado, ele é produzido vinho e depois eles fazem um sistema de aquecimento e extração do álcool do vinho. Mas não sai tudo não, tem um pouquinho de álcool lá sim, tem uma pequena porcentagem de álcool. Mas pode pesquisar na internet, você vai descobrir como é que é feito o vinho sem álcool. Não é que com uva você consegue produzir vinho sem álcool. Não, porque a uva fermenta. Não tem jeito. A religião hoje, ela está totalmente deturpada. E as pessoas seguem, porque os pastores, eles acham mais fácil proibir do que esperar que a pessoa tenha bom senso, né, e seja guiada pelo Espírito. Mas é isso, né? Infelizmente é assim. Porque a vida cristã não é mais eu posso e não posso. A vida cristã é guiada pelo Espírito Santo. O cristão deve ser guiado pelo Espírito. Quando ele pisa fora da linha, ele sofre também, porque o Espírito Santo em nós sofre quando pecamos. Aí tem que fazer o caminho de volta, tem que reconhecer o pecado, confessar o pecado. Lembre-se sempre de que José e Maria levaram só um dia para perder de vista o menino Jesus. Quando eles voltavam de Jerusalém, que eles tinham ido a Jerusalém com os familiares e todos, e na volta eles perderam o menino Jesus. Eles levaram um dia para perder, levaram 3 para encontrar de novo. Ele estava lá no templo, sentado junto com os doutores da lei. Mas você leva um dia para perder, você leva 3 para reencontrar a comunhão com o Senhor Jesus, com Cristo. Então, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Você vem me falar agora de guardar sábado. Você vem me falar agora de não poder comer carne de porco. Você vem me falar de não poder isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. São 613 mandamentos na lei. E se você escorregar em um, você é culpado de todos. Porque assim era a lei, não tinha buraco na cerca. Era uma cerca sólida, era um muro, um verdadeiro muro, que prendia lá dentro os seres humanos para que eles não se misturassem com os outros povos pagãos. Mas agora Cristo veio e libertou. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para libertar, para comprar de volta os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eu nem imagino se o meu filho adotivo fosse mentalmente capaz, né, o que ele não é, mas se ele chegasse para mim um dia e falasse assim: pai, não quero mais ser seu filho, vamos lá no cartório, eu quero estornar tudo, voltar tudo o que era antes, vamos refazer a certidão de nascimento, porque inclusive o juiz, quando nós o adotamos, o juiz anotou na margem do livro lá do cartório que fica proibido qualquer pessoa de trazer à tona o passado dele. Ninguém pode dizer quem ele era ou acusá-lo de qualquer coisa acontecida antes, porque ele realmente é uma nova criatura agora, com um novo nome, novos pais, novos avós, e ninguém pode trazer de volta o passado dele. Olha que interessante. Mas imagina se ele fosse capaz, né, mentalmente capaz, falar assim: não gostei dessa de ser filho, de ser herdeiro, não, quero voltar lá, morar na favela que eu morava e daquele jeito lá que eu estava, amarrado numa cama, que ele estava amarrado com uma corda,
a perna amarrada na cama, para não cair da cama, para não rolar da cama. Quero voltar aquilo lá. Pensa bem, não seria uma loucura? Uma loucura voltar a ficar amarrado, a viver amarrado. Quando ele chegou, tinha até ele tinha assim abaixo do joelho, logo abaixo do joelho, ele tinha uma marca, uma cicatriz, né? um calo. Ele tinha um calo de uma cordinha que ficava amarrada para ele não rolar da cama. Ele passava o dia deitado numa cama de costas, tanto é que o crânio dele ficou mais chato aqui atrás, porque até os 4 anos de idade, porque ele ficava preso. Imagina, até os primeiros banhos eram A gente morava num apartamento de São Paulo, parecia que estava matando o menino, né? Porque ele nunca tinha tomado banho na vida. 4 anos ele era uma casca de sujeira. E a gente dando banho, ele gritava que nem um desesperado. A gente ficava preocupado que os vizinhos iam acabar chamando a polícia. Falava que esses caras estão torturando uma criança no apartamento, porque ele gritava, que era até vergonhoso para a gente, né? E hoje toma banho assim, alegria, ri o banho inteiro, dá risada, dá gargalhada o banho inteiro, adora tomar banho. Voltar atrás tudo isso, voltar atrás, você que creu em Jesus, que recebeu a salvação, recebeu a paternidade agora, tem um novo nome, tem uma nova criação, uma nova natureza, você quer voltar para os rudimentos, você quer voltar, você que já sabe ler, quer voltar a brincar com bloquinho de letrinha e bichinho, quer voltar a ler como é que é? Caminho Suave, você quer voltar a ler a cartilha Caminho Suave? Agora que você já passou de fase, você quer voltar à fase? Que isso? Pula fora desses judaizantes, aí cai fora, desaparece desses caras, esses falsos profetas que querem colocar julgo em cima de você. Porque aqui, o que eles na verdade, no versículo 17, não vai dar tempo de chegar lá hoje, mas no versículo 17 ele fala desses que estavam desencaminhando os Gálatas. Ele fala assim: eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Por que os judaizantes tinham zelo pelos Gálatas? Porque queriam dominá-los, eles queriam discípulos. Um herege precisa de discípulo. Lá em Atos capítulo 20 fala que Paulo avisou que depois da minha partida entrarão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Isso são os de fora, que vêm para destruir. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas ou pervertidas, distorcidas, para atraírem discípulos após si. O herege adora ter discípulos. Ele quer ser paparicado, ele quer ter o seu próprio rebanho, ele quer fazer o papel de Cristo. Você já escutou a pessoa falar assim: eu vou na igreja do pastor fulano. Igreja do pastor fulano? O pastor fulano tem uma igreja? Que eu sabia, só tem um pastor que tem uma igreja. É o Senhor Jesus. É o único que tem uma igreja. E tem uns que ainda falam assim: o meu rebanho. Que rebanho, cara? Você está doente. Não é isso, não. Esquece, que loucura é essa? Então, fica aqui meu conselho a esses que querem voltar à gaiola da escravidão da lei. Cai fora, crê no Senhor Jesus somente e aceite que Ele veio romper os grilhões. Ele veio salvar você, não para colocar você dentro de um redil, de uma cocheira, de um cercadinho. Ele veio para dar liberdade, liberdade completa. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.